Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor queres ou não queres? Mais uma vez na nossa aula de História, vocês do sexto ano, do ensino fundamental. Hoje nós vamos estudar um pouco da história da América pré-colombiana, astecas, maias, incas e povos originários do Brasil. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. Mais uma vez com vocês aqui nessa aula maravilhosa, excepcional, brilhante de história. E agora eu vos convido a entrarem na nossa nave da história. Então, turminha do sexto ano do Ensino Fundamental, entre na nossa nave da história e vamos estudar a América pré-colombiana, os astecas, maias, incas e povos originários do Brasil. Vamos lá, pessoal? Fique à vontade, sente-se, fique à vontade. Então, os astecas. Então, na realidade, os astecas viveram, né, em Aztlán. Daí o seu nome, né? No norte da América, até por volta de quanto? Do século XII. Século XII, quando deixaram sua região de origem, em busca de terras férteis. Né? No início do século seguinte, depois de muito caminhar, chegaram ao quê? Ao Vale do México, né? À beira do lago Texcoco, e em 1325, fundaram a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan, hoje, aos poucos, por meio da guerra e das alianças políticas, os astecas dominaram diversos povos da região. Então, assim a cidade, conhecida como Tenochtitlan, passou a ser a cabeça de um grande, não é isso, e vasto império, né? Ou seja, o Império Azteca. Então, vamos lá. Então, os povos submetidos aos astecas eram obrigados a pagar impostos. Né? Caso se recusassem, eram castigados, né, com expedições punitivas. Eita! Que incluíam saques e raptos de pessoas, além de pagar o quê? Impostos. Os povos dominados também eram o quê? Obrigados a cultuar o deus asteca da guerra, das tempestades e do sol, visto, né, na imagem. Isso ajuda o quê? A explicar por que os povos sob o domínio asteca se rebelavam com frequência, porque eles eram submetidos, né, a simplesmente a imposição de aceitarem a cultura asteca. Os astecas dominavam, né? E, na realidade, começavam a impor àqueles povos que aceitassem a sua cultura. Então, saberes técnicas dos astecas. Então, na época em que os livros de história do México mostravam que os espanhóis como os únicos construtores da nação. O artista Diego Rivera, Diego Rivera. Então, inovou. Ao valorizar o que? A atuação dos povos indígenas nos diversos campos da vida social do país. Desde então, desde antes da chegada dos europeus. Então, as cidades construídas pelos povos da América chamavam a atenção dos seus visitantes. Chamavam a atenção. Então, para construir Tenochtitlan, por exemplo, os astecas utilizaram conhecimentos, cálculos e técnicas apuradas da construção civil. Observe. Isso lá, simplesmente, século XIV. Na realidade, é como vocês observam, né? Técnicas apuradas da construção civil. Na capital asteca, destacava-se o que? Chinampas. Aí você vai perguntar, professor Cláudio, queres ou não queres?
O que são chinampas? Aí eu vou responder, ilhas artificiais feitas sobre estacas fixadas no fundo do lago. Então, para fixá-las, os astecas, além de bons construtores, né, tinham de ser ótimos nadadores e dominar técnicas de respiração. Além de construtores, tinha que dominar o que é a natação. Né? Então, aí surge a questão, a fertilidade das terras pantanosas garantiu que a produção de alimentos. Para os habitantes da cidade lacustre, né? Ou seja, nessas ilhas, eles cultivavam flores, verduras, plantas medicinais, né? Entre outros. Mas cabe destacar, né? Cortada por canais e arquedutos, ruas largas e retas, né? Tenochtitlan provocou enorme admiração nos construtores espanhóis nascidos em cidades relativamente menores, de ruas tortas e estreitas. A cidade de Tenochtitlan continua chamando a atenção de estudiosos até hoje, devido ao seu esplendor, né? Grandiosidade. Então, na realidade, se puderem aí fazer uma pesquisa sobre os povos astecas, né? E pesquisar na realidade a grande capital, né? Aí vocês vão lá ver Tenochtitlan, a sua grandiosidade. Aí vem agora, chego e convido você agora que está assistindo o EducaPE, um programa feito para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Feito pela Secretaria de Educação para vocês, e aqui quem fala é Cláudio Nascimento. Queres ou não queres? Então, dentro da nossa nave da história, a gente estuda história, viu? Dentro da nossa nave da história a gente discute história. Vamos lá, garotada. Sexto ano, povos maias, né? Então, maia, quem conhece os maias, né? Ah, não é aquele cara lá da esquina, lá do meu vizinho, maia, não. É os povos maias. Então, os maias estão à origem das civilizações mais antigas da América. Então, seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala desde sabe quando? Desde sabe quando? Eita, desde sabe quando? 2500 AC, mas antes de Cristo. Então, curiosamente, a gente ressalta que inicialmente os maias eram o quê? Caçadores e coletores e se deslocavam constantemente pela selva em busca de quê? De alimento, claro, né? Caçar, pescar e colheitar. Mais tarde, domesticaram plantas, né? Como milho, né? Pimenta e o feijão. E se estabeleceram na península de Yucatán. Veio o nome, cara. Veio o nome, garotada. Yucatán, local em que os arqueólogos descobriram em meio à floresta tropical as cidades de Tikar e Copán, né? Depois os maias ocuparam também já as cidades de Uximá e Chichen Itza, situada ao norte, né? Então, a área onde se desenvolveu a civilização maia corresponde ao sul do México atual. Então, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e Belize, né? Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estados. Ah, Cláudio, professor Cláudio Nascimento, o que é cidades? Cidades politicamente independentes, né? Ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Cidades independentes. Então, em caso de guerra contra um inimigo comum, as cidades maias se organizavam em confederações,
mas nunca chegaram a constituir o quê? Um império. Exemplo dos astecas e dos incas. Isso aí vocês só aprendem no EducaPE, um programa feito para vocês da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, com o professor Queres ou não Queres, Cláudio Nascimento. E a sociedade e a economia maia? Como era a sociedade e a economia maia? Então, a sociedade maia era hierarquizada, vivia dentro de uma hierarquia, né? Então, na realidade, a elite era formada por nobres e sacerdotes. Abaixo deles vinham quem? Os artesãos, os trabalhadores livres, agricultores, em sua maioria. Então, os nobres e os sacerdotes ajudavam que o governo máximo, né? Governante, né? Ajudava o governante máximo de cada cidade a dirigir. Então, na realidade, os nobres sacerdotes ajudavam os governantes das cidades a governá-la, claro, né? Uma ajudadinha aos governantes, né? Então, ele tinha o título religioso de Hunak, né? Céu. E era visto pelo povo como representante de Deus. Olha, direito divino. Então, o cara é o representante de Deus, né? O direito divino de governar. Isso aí vocês viram aonde, pessoal? Aonde é que nós tínhamos, né, na realidade, um governante como um representante? Ah, vocês vão ver lá na história antiga, né? Então, vocês vão ver na história antiga o faraó e depois vão ver no absolutismo, ok? Ok, queres ou não queres? Então, os camponeses acreditavam que para conseguir boas colheitas, tinham que pagar impostos. E esse governo sagrado, né? Imposto a esse governo sagrado, né? Então, na realidade, é uma ofensa não pagar impostos a esse governo que é tido como sagrado. Então, os impostos eram pagos com parte do que eles produziam e com os trabalhos gratuitos para o governo. Vejam só como repara a construção, como reparo e construção de estrada. Podia pagar com tributo o trabalho gratuito, né, para o meu governante, né? Então, a agricultura, ela tinha grande importância na vida dos maias. Então, a maioria deles viviam o quê? No campo. Onde cultivavam o quê? Feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. Olha, milho, né? Então, o milho era a base de sua alimentação. Eles comiam milho assado, cozido, ou na forma de farinha. Então, aí surgem os saberes e as técnicas, né? Saber e técnicas, né? E temos as pirâmides, as grandes e mais sofisticadas, né? Construções maias, é o deslocamento enorme de pedras, revelam que seu conhecimento de engenharia e cálculo. Então, as pirâmides serviam de quê? As pirâmides serviam, na realidade, serviam de esteio para os templos religiosos, as quais se chegavam por meio de quê? De uma escadaria íngreme, né? Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Então, muitas cidades maias surgiram em torno de quê? Desses cerimoniais. Então, na realidade, aí você vai ter, tem aí na tela, preparado para vocês aí um exemplo aí, né, desse grande cerimonial, dessa grandiosidade aí, né? Para vocês, isso aí vocês só vão ver, sabe aonde? No EducaPE, na onde queres ou não queres. Chegamos ao Império Inca. Eita, garotada, Império Inca. Os incas, então acredita-se que enquanto caminhavam à procura de terras férteis, os incas chegaram ao interior das cordilheiras dos Andes, por volta do século III. Então, naquelas terras altas, começaram suas vidas, né, como camponeses, pastores, e ergueram a cidade de Cusco.
Aos poucos, no entanto, ampliaram seus domínios, aliando-se o quê? Ao povo da região, ou submetendo-se, né? Então, em 1438, eles fundaram um império que teve Pachacuti como seu primeiro imperador. Pachacuti, o primeiro imperador. Então, na realidade, o Império Inca expandiu-se consideravelmente, graças ao que? As sucessivas conquistas. Ele era dividido em várias regiões administrativas. Os governadores deviam prestar o que? Contas de seus atos ao imperador. Então, a interligação entre as regiões do império era feita por uma eficiente rede de quê? De estradas, construída nas encostas das montanhas. Então, jovens eram treinados desde a infância, viu? Para correr por elas, levando e trazendo informações e produtos por longas distâncias. Então, os jovens eram treinados desde a infância para percorrer aquelas estradas, né? Então, aí vem a sociedade incaica. Olha só o nome, sociedade incaica, né? Então, o imperador era conhecido como Inca, o filho do sol. Inca, o filho do sol, era visto como semidivino e possuía enormes poderes e privilégios. Então, seu cargo era hereditário. Abaixo dele estava o quê? Abaixo dele estavam os sacerdotes e os chefes militares, todos saídos da onde? Da nobreza. Depois vinham os artesãos, os soldados, os projetistas e os funcionários públicos, né? Estes profissionais viviam em cidades e eram sustentados pelo governo, que armazenava riquezas com impostos cobrados das comunidades camponesas e dos povos sob domínio Inca. É isso. Então, na sociedade, temos aí o grande imperador, né? Semideus, criatura divina, né? Então, na realidade, aí vem as saberes e técnicas incas, expedições incas, né? Então, antes de começar uma construção, os incas produziam o quê? Produziam uma maquete de argila e pedra, né? Que ajudava o quê? Ajudava a formar uma ideia de obra depois de pronta, né? Então, na construção, aí, usava grandes blocos, né? Grandes blocos que eram cortados, encaixados uns nos outros, sem necessidade. Em Machu Picchu, existem edificações em que se pode ver o modo de organização dos bairros e cidades incas, né? Então, restam ainda hoje construções incas intactas, inúmeras e grandes vestígios. Vê a técnica de trabalho. Então, a gente vai falar o seguinte, né? Habitando regiões hoje montanhosas, os incas desenvolveram a técnica agrícola que consistia em construir terraços na forma de uma imensa escada para a prática de quê? Da agricultura. Esse sistema de terraços, nos degraus mais altos, né? Cultivava espécies de vegetais resistentes ao frio, como batata, no meio, milho, abóbora e feijão. Nos mais baixos, semeava árvores frutíferas. Então, com isso, conseguiam colheitas variadas e fartas o ano inteiro, né? Então, os incas se dedicavam também ao pastoreio, criavam, né, em rama, alpacas, animais usados no transporte, dos quais obtinham lã e leite. Queres ou não queres? As terras de cada ialho era dividida em 3 partes. Uma para o imperador, uma para os deuses, outro lado para os sacerdotes, e a outra para as famílias camponesas.
Além de trabalhar todas as terras, os camponeses tinham de prestar serviço gratuito ao Estado, plantando, construindo, reformando. Essas obrigações tinham o nome de mitar. Aí chegamos agora aos tupis. Eita, tupis. Então, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, a gente vai fazer uma emboladazinha, né? Então, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, havia milhões de indígenas agrupados em mais de 1.000 povos falantes de 1.300 línguas. Então, boa parte dessas línguas pertencia ao que? Ao tronco tupi. Então, calcula-se que, na época, a população tupi era de 1 milhão de pessoas. Queres ou não queres? 1 milhão de pessoas. Então, os povos tupis tinham uma origem comum, né? A atual floresta amazônica, né? Suas casas eram ruidosas, movimentadas. Suas aldeias eram grandes se comparadas às da Amazônia atual. Por volta de 500 a.C., eles começaram a se expandir. Uma parte deles caminhou pelo interior, né, em direção ao sul. Outra parte rumou até a foz do rio Amazonas e depois avançou pelo litoral, sentido norte e sul. Então, os tupis praticavam o que? Agricultura, com destaque para o cultivo da mandioca, planta que foi descoberta e domesticada por eles. Também eles, para complementar a sua dieta, né, caçavam, pescavam e coletavam. Entre os grupos tupis que habitavam o litoral estavam o que? Tupinambás, né, da área onde hoje é o Rio de Janeiro, o Tupiniquins, que tinha suas aldeias onde hoje é Porto Seguro, e Bahia, Tupinambás e Tupiniquins. Então, objeto que conta a história, os mantos bichos, né, foram confeccionados pelos Tupinambás, né? Grupo falante da língua tupi que habita o litoral brasileiro confeccionado, né? Então você tem aí um manto, né? Então o manto servia para vestir os meninos durante importante festa, né? Que celebra o que é a passagem da adolescência para a fase adulta. O manto era muito utilizado, né, para homenagear os adultos do sexo masculino, que se destacava com sua valentia e religiosidade. Então, os tupinambás não deixaram 6 exemplares de manto, todos conservados no Museu da Europa. Ok, então aqui nós terminamos, meus prezados, minhas prezadas, a nossa magnífica, sensacional, brilhante aula de história, onde nós falamos sobre a América pré-colombiana, astecas, maias, incas, e os povos originários do Brasil, né, que foram os tupis, né, que nós falamos agora há pouco. Né? Então, deixo um abraço fraterno da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para vocês, onde este programa está sendo feito para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E aqui é o professor Cláudio Nascimento, em mais uma aula de história, e deixo um fortíssimo abraço. Impede agora para vocês desembarcarem da nossa nave da história. Tchauzinho!